Mateus 26. Aqui mostra um dia bem diferente de Jesus. Faltavam 2 dias para a Páscoa. A Páscoa era aquele evento judeu que era sacrificado o cordeiro, relembrando a saída do Egito, a saída da escravidão. Esse cordeiro fora morto, o sangue dele passado no umbral da porta, e todos aqueles que estavam dentro daquela casa, debaixo daquele sangue do cordeiro, todos, sem exceção, eram salvos, simplesmente por causa do poder do sangue. Isso fala muito do poder do sangue de Jesus, que na Páscoa, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, haveria de ser sacrificado. A importância da fé de uma pessoa dentro de um lar, que pode sim trazer salvação sobre todos os seus. Por isso é importantíssimo que você que me ouve, cristão, ore sempre pelos seus, peça perdão de pecados por eles. Clame realmente o poder da misericórdia, coloque-os debaixo do sangue de Jesus, evite liberar sentenças, palavras de maldição contra eles, evite, mas os abençoe, independente da condição que estão. Todos que entrassem dentro daquela casa que havia o sangue, seriam poupados do anjo destruidor. Ore para que seus familiares tenham o nome escrito no livro da vida. Peça perdão por eles para Jesus, coloque-os debaixo do poder do sangue. Faltavam 2 dias para o dia do sacrifício do cordeiro. Então o dia de Jesus já começa diferente. Ele vai até uma casa e, de repente, uma mulher derrama um vaso de alabastro sobre a cabeça dele. Aquele unguento é derramado e os discípulos ficam alvoroçados, ainda mais Judas, porque era algo muito caro aquele unguento. Por que estava sendo feito aquilo? E Jesus diz que aquilo fora feito por causa dele, por amor a ele. E os discípulos perguntam, mas esse unguento podia ser vendido e ajudar os pobres. E então Jesus fala que os pobres sempre teríamos aqui na terra, mas ele nem sempre, porque realmente ele ia subir para os céus. E isso é importante e nos dá um ensino muito grande. Há muitas pessoas que têm muitas reticências com relação a dar oferta, a entregar dízimos na casa do Senhor para a obra de Deus. Mas nós vemos que Jesus nos ensina, que a sua oferta de amor, aquilo que é a sua ajuda para os pobres, amém, isso é memorável, é abençoado, e isso deve ser feito. Mas aquilo também que é para Jesus é demonstração de amor. Aquilo que é para a obra, aquilo que você dá em prol da obra de Deus, isso sim também é manifestação de amor a Deus. Então, não entre nessa mentalidade que o mundo ensina, entregue, só eu dou para os pobres, eu pego o meu dízimo e dou para os pobres. Totalmente contrário ao que a Bíblia nos ensina, porque o dízimo é para a manutenção da casa do Senhor. E a oferta que é dada para a obra de Jesus, o que vai acontecer? Você está mostrando o seu amor a Jesus. E aquilo que é o seu amor ao próximo, as suas dádivas para os pobres, isso também é a manifestação de amor ao próximo. Mas aqui Jesus nos mostra a importância que nunca é vão as nossas entregas diante de Jesus. Guarde isso. Deus não desperdiça nada que nós fazemos para Ele. Lembra da viúva? As 2 moedinhas? Quão grande valor tiveram aos olhos do Senhor. Então, da mesma forma, seja alguém que busca agradar a Deus. Começa então o dia de Jesus dessa forma. O clima já está diferente. Na verdade, ele já está sendo preparado como um cordeiro para o sacrifício. Nesse momento, ele
consciente de tudo que estava por vir, ele faz uma ceia. E ali, ele naquela ceia apregoa, né, tudo o que ele iria passar. E ele revela que ele haveria de ser traído e que um dos traidores estavam ali, e ele entrega o pão, que é o símbolo do corpo dele, entrega o cálice, que é o símbolo do sangue dele, que seria derramado para perdão dos pecados. E quando ele entrega aquele cálice, ele está mostrando o grande valor do seu sacrifício. Após ele participar da ceia, com os seus discípulos, ciente do que estaria por passar, ele segue para o Monte das Oliveiras. Nós sabemos que o Monte das Oliveiras é o lugar aonde ele derramaria o quê? Um suor de sangue. Tamanha aflição, agonia. E realmente, assim como a oliveira, né, o azeite, ele é prensado, né? Ali aquela azeitona é prensada até que produza o azeite. Jesus estava ciente de toda essa dor, mas ele participa da ceia, ele libera sobre os seus amados a palavra. Nesse momento que ele fala do derramamento do seu sangue, ele fala também da sua ressurreição, Pedro prontamente diz que de forma alguma negaria Jesus. Jesus, consciente do que iria passar, embora estivesse ali na ceia, em comunhão com todos, ele fala que ele haveria de ser deixado, ele haveria de ser traído, ele haveria de ser abandonado, mas que ele ressuscitaria e seguiria para Galileia. Pedro fala, de forma nenhuma eu te deixo, qualquer um pode deixar. Mas Jesus conhecia e conhece a todos. Muitas vezes você se espanta do que você é capaz de fazer, mas Deus não se espanta. Ele te conhece muito bem. Por isso, ao invés de, diante do seu pecado, da sua falha, você fugir de Deus, como Adão fez, se esconder atrás de folhagens, de justificativas, de temores, seja alguém que realmente reconhece a sua pecaminosidade. Fala, Senhor, eu sou esse mesmo, eu sou essa pessoa. E sabe o que acontece quando Jesus fala de tudo aquilo que era aflição? Ele sai cantando um hino. Isso é muito forte, né? Já pensou? Você saber que você vai enfrentar uma batalha, você saber que você vai passar por uma dor terrível, a traição, ferimento na alma, no corpo, e no entanto, ele foi cantando para o Monte das Oliveiras, aonde ele seria, na verdade, triturado. Ali ele passa por mais dores, porque ele sente muita aflição, mas ele não pode contar com ninguém. Ele fala para Pedro, né, olha, orem um pouco comigo, mas Pedro adormece, os discípulos adormecem, ninguém tem disposição de ajudá-lo. E muitas vezes você vai passar e passa por esse tipo de circunstância, que você não tem absolutamente ninguém. Ali era Jesus, o homem, passando pelas aflições humanas. Ele só tinha a Deus. E ele clama ao Pai, ele recorre, ele fala, Senhor, se tu quiseres, passa de mim esse cálice. Senhor, se tu quiseres, por 3 vezes ele faz essa oração. E os discípulos, ele também vai até os discípulos as 3 vezes, e ele fala, olha, acordem, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Ajudem-me, né? Vamos orar. E os discípulos voltam para dormir, até que por fim ele fala, olha, o traidor já chegou. Ninguém lutou com Jesus ali pela dor dele, mas ele tinha e confiava em Deus. Haverá momentos que é você e Deus, haverá momentos que você não terá absolutamente ninguém, e você precisa entender que você já tem o suficiente, o Senhor na sua vida. Judas chega, o entrega, o trai, e ali lançam mão de Jesus, prendem Jesus, esbofeteiam Jesus, agridem Jesus, e os discípulos fogem abandonando. Ele vive a maior dor, que é a dor do abandono, a dor da traição, a dor, né, daquilo que é o desamparo. E nesse momento, diz então a palavra do Senhor, que ele é esbofeteado, ferido e é levado para a prisão.
Os sacerdotes começam a interrogar se ele era o Filho de Deus, e ele, em silêncio, como um cordeiro mudo, ficava, mas até o momento que ele diz: Vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus declara que um dia ele viria de forma visível e todo olho o veria, e ele estaria sentado à direita de Deus, porque Deus o honraria. Imagina só, você no meio da ofensa, você no meio da vergonha, você no meio do esbofeteamento, você no meio do falso testemunhos, porque contrataram falsas testemunhas, no meio do vilipêndio, da humilhação, da vergonha, você manter a fé e saber que você vai ser glorificado. Chegará o dia que eu virei sobre as nuvens dos céus com poder e glória. Isso é fé. Isso é confiança em Deus. Isso é saber realmente que Deus honra. E você precisa ter isso no seu coração. Quantas vezes no meio da batalha, né, a pessoa perde a expectativa, a fé, a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vê, né? E você está ali, mas eu estou vivendo essa sexta-feira de Jesus, esses 2 dias antes da Páscoa, né? Estou sendo ofendido, traído, humilhado, eu estou sendo esbofeteado, falsa testemunha e tudo isso, mas mantenha a fé no seu coração. Diz que cuspiram em Jesus e lhe davam punhaladas, meu Deus, e o esbofeteavam. E nesse momento, Pedro estava lá do lado de fora, também sendo provado. E diziam para Pedro: Pedro, tu és um deles? E Pedro: não, eu não conheço. Lembra que Pedro disse que jamais negaria? Mas agora, antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negou a Jesus. E ele disse 3 vezes: eu não o conheço, eu não o conheço. Até que o galo cantou e ele saiu chorando daquele lugar, pelo que ele fora capaz de fazer. Medite nesse Mateus 26 e veja o que é o posicionamento de um homem que confia ao Senhor. Jesus aqui é o Jesus homem, 100% homem. E ele, confiando em Deus, sendo abandonado pelos homens, acreditou e ainda declarou que viveria a honra, que seria glorificado. Que o Senhor possa te abençoar e a tua confiança seja firme no Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.